Enfim, a justiça brasileira decidiu que o Robinho deve cumprir pena no Brasil por sua condenação na Itália. Em compensação, na Espanha, a justiça concedeu liberdade provisória para o Daniel Alves e ambos os casos demonstram que em lugar nenhum do mundo, cadeia é lugar para rico. Ontem o dia começou com a surpreendente notícia de que a justiça, que apenas um mês atrás condenou Daniel Alves a 4 anos e meio por agressão sexual, decidiu lhe conceder liberdade provisória. O brasileiro, que está há 14 meses preso preventivamente, agora poderá pagar uma fiança de 1 milhão de euros, quase 5 milhões e meio de reais, para guardar em liberdade o julgamento dos recursos que ainda lhe cabem. A notícia agou legal um chope que gelava para mais tarde quando sairia o resultado do julgamento do STJ decidindo que o ex-jogador Robinho teria que cumprir no Brasil a condenação que recebeu na Itália pelo mesmo motivo do outro boleiro. E agou especialmente quando notamos que, embora o resultado tenha sido positivo, a defesa do Robinho já começou a se movimentar para pedir que ele responda em liberdade até que julguem todos os seus recursos, exatamente como no caso do Daniel Alves. Já no fim da tarde de hoje foi solicitado pelo STJ que a justiça expedisse o mandado de prisão, então o Robinho pode ser preso a qualquer momento. Entretanto, não há como não ser pessimista e imaginar que logo algum recurso dele vai ser aceito e ele vai responder em liberdade. Afinal, a justiça de cá é tal qual a de lá. Para entendermos melhor, um giro na história. A justiça como conhecemos hoje começou a tomar mais forma ali com os gregos, especialmente os romanos, estes os que moldaram a base do que a gente usa até hoje. Claro que muita coisa mudou de vários anos antes de Cristo até hoje, sendo a justiça um eterno movimento que acompanha os valores de novos tempos. Mas vários dos conceitos, como a divisão entre Estado e religião, traziam um aspecto tão mais moderno que até hoje é seguido. A partir dessa divisão, dividiu-se também os crimes entre crimes públicos e privados. Num resumo bem tosco, os primeiros eram os crimes contra o Estado e os segundos, crimes menores contra pessoas. Mas seja no Império Romano ou após a sua queda, quando começou a Idade Média, as condenações eram a base da violência. A igreja defendia a penitência contra aqueles que fugiam de suas regras, enquanto a sociedade violenta como era, se deleitava assistindo condenações em praças públicas. E como legal era essa espetacularização, como exemplo ou show, as pessoas só ficavam presas enquanto aguardavam que tipo de violência seria empregado contra ela. A privação de liberdade, portanto, não era uma condenação. A coisa só foi começar a mudar anos mais tarde, já ali pela Idade Moderna, e com o surgimento dele, o mal de todos os maus, o capitalismo. Com a mercantilização, a industrialização e todo o processo econômico que se apresentava, o mundo passou por grandes mudanças, sendo uma delas a mudança de pessoas. Muita gente que vivia em áreas rurais decidiu migrar para cidades em busca de empregos. E de repente a burguesia se viu com dois desafios à sua frente. Um era a multidão faminta, desesperada por postos de trabalho que já estavam ocupados, e o outro a necessidade de se doutrinar aquela gente nos moldes da nova sociedade capitalista, uma sociedade onde só teria valor aquilo e quem gerasse grana. Então o que inicialmente era mais hospício ou a chamada casa de correção passou a unir o útil ao agradável como uma nova cara, a prisão. Mais do que encarcerar, o lance era o trabalho forçado, esperando não apenas tirar proveito daquele período, mas que a pessoa saísse de lá apta a trabalhar. Não por acaso prisões e escolas se parecem tanto com fábricas, com suas hierarquias, doutrinas, seus sinais sonoros. E por que toda essa volta na história sobre prisão, se no fim eu deveria estar falando sobre violência contra a mulher? Pois é preciso entender que as prisões, como conhecemos hoje, são tão novas quanto o capitalismo. Foram adaptadas por ele com claros objetivos e entre algumas provas estão a 13ª emenda nos Estados Unidos e a lei de vadiagem no Brasil. A primeira aboliu a escravização de negros nos Estados Unidos, mas permitiu o trabalho escravo para aqueles que estivessem presos, o que fez muita gente preta ser presa de uma hora para outra. Que coincidência. Já a lei de vadiagem, aprovada aqui no Brasil ainda nos tempos de Império, permitia prisão por, abre aspas, entregar-se alguém à ociosidade sendo válido para o trabalho sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência, fecha aspas. O famoso é obrigado a trabalhar para nós senão tá preso. Uma lei que existe até hoje. O que não falta são historiadores, juristas e sociólogos que apontam que o sistema prisional só foi criado por uma questão econômica e política. Segundo Foucault, corpos politicamente dóceis e economicamente úteis. E aí, companheiras, que quem tem dinheiro como esses dois sempre será economicamente útil às vistas da justiça criada por quem só pensa em dinheiro. Daniel Alves ofereceu inicialmente 50 mil euros por sua liberdade provisória, a justiça só subiu a pedida como se fizesse negócios. Com um afinco que eu duvido que existiria se o debate fosse sobre o valor da indenização para a vítima. Seja a justiça, seja a polícia, seja a cadeia, tudo é instrumento criado pela burguesia para nos manter na linha, não para fazer
fazer o que é certo. E enquanto quem moldar o mundo for o patriarcado branco, masculino e rico, a ordem das importâncias só irá se alterar quando o que vier primeiro for o dinheiro. Só por isso, enquanto 1 a cada 3 pessoas no mundo ainda não passaram por julgamento, ou seja, são presos provisórios, pessoas como Robinho e Daniel Alves conseguem contrariar as estatísticas raciais do sistema. Então, se você, mulher, espera justiça contra abusadores, talvez só restem 2 saídas: fique rica ou derrubemos o patriarcado. É nóis.